Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Um Livro, Um Disco, Um Filme. Aqui a gente acredita que dá pra você mapear alguns aspectos da personalidade de uma pessoa a partir das obras preferidas dela. Se você gosta desse conceito, eu já te convido a seguir a gente no Instagram, nas plataformas de áudio, no YouTube, no TikTok. Ative as notificações para você estar sempre por dentro quando sai um episódio novo. Eu sou o Diego Olivares e hoje aqui comigo tem uma mulher que não é brincadeira. Ela é uma das pessoas que a gente pode dizer que conseguiu mudar um pouco da realidade da região onde ela morava. Ela, recentemente, aí no final do ano passado, de 2023, ela foi incluída na lista das 100 mulheres mais influentes do mundo, pela BBC. Ela é criadora da Perifacom. Andresa Delgado, bem-vinda. Ai, queria agradecer o convite. Tô super animada para falar sobre as minhas obras favoritas. A gente também. Aliás, você escolheu obras muito boas e que vão render um papo ótimo. Então, pra gente contar ao pessoal, Andresa, qual que é o livro que marcou a sua vida? Cara, assim, faz parte aí... É muito difícil essa pergunta. Inclusive, eu fiquei, assim, muito tentada. E aí eu cheguei em uma conclusão que, ultimamente, nos últimos tempos, o livro que tem mais participado me guiado em tudo que eu tenho pensado é o Pensamento Crítico, da Patrícia Hill Collins, que aqui no Brasil saiu comentado através da Winnie Bueno. Beleza. E o disco? Sobrevivendo no Inferno dos Racionais, né? E o filme? Cara, também tive muita dificuldade com o filme. Eu tenho muita dificuldade, assim. Mas, ultimamente, tem sido Não Olhe. A gente vai destrinchar um pouco mais de cada uma dessas obras e também tentar descobrir o que elas dizem sobre a personalidade da Andresa. A gente vai começar, então, com o disco, né? Lá de 1997, Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs. Eu vou ler um pouco, algumas informações sobre o álbum para deixar todo mundo na mesma página que está assistindo e ouvindo a gente. Esse é o segundo álbum de estúdio do grupo, considerado um divisor de águas não apenas no rap, mas em toda a música brasileira. A mistura de letras contundentes com as batidas inspiradas na black music nacional e internacional colocou o gênero em evidência, saindo da periferia e conquistando fãs de diferentes origens, gêneros e classes sociais. Então, Andresa, por que esse disco? Cara, eu sou baiana, né? Mas eu vim muito nova pra morar em São Paulo com meus pais. E eu cresci, passei uma parte muito considerável da minha vida, né? Tô com 28 anos, lá no Capão Redondo. Então, eu cresci com esse álbum, né? Ele é de 97, eu nasci em 95. E eu tava sempre ouvindo sobre a minha realidade, né? E aí, em determinados momentos da minha vida, ele vai tomando outras camadas e significados, né? Quando eu fico mais velha, você vai descobrir outras coisas sobre o disco, dos efeitos práticos que ele tem pro rap, mas também do poder que ele tem na discussão no âmbito social, racial, e também, falar pra você, os mashups que o KLJ fez nesse álbum aí é brincadeira, é muito foda. Só pra listar alguns das outras músicas, né, que eles usam para fazer as batidas, tem Jorge Ben, Djavan, Tim Maia, Marvin Gaye, Curtis Mayfield e Isaac Hayes. Então, assim, é uma seleção aí primorosa, né? Tem algum dos trechos das letras que são sensacionais que você lembra mais, que te toca mais em algum ponto? Cara, eu acho que a minha música favorita desse álbum é O Mundo Mágico de Oz. E já aponta também, porque o Mágico de Oz foi um dos primeiros livros que eu li e que eu lembro na minha infância, né? Foi um dos primeiros contatos que eu tive com a literatura. Então foi uma coisa que me marcou pra sempre, assim. Eu lembro o dia, primeira vez que eu abri esse livro, assim. E aí, o quanto o Mágico de Oz também foi uma coisa que fez parte da minha infância. Porque depois eu fui descobrir o filme. E aí, essa é uma das minhas músicas favoritas, porque ela fala muito sobre a nossa realidade, né? Tem coisas que, pra mim, ele vai cantando que, na verdade, são cenas de coisas que eu já vivi, sabe? Acho que tem essa parada da perda dos amigos. E olhar e falar assim, cara, o que eu tenho, pra qual caminho eu vou, sabe? Qual escolha eu vou fazer, porque isso pode definir não só a minha vida, mas das pessoas que estão ao meu redor, sabe? Então, acho que quase também uma oração, sabe? De você olhar e pensar, de ser um mantra, tipo, cara, eu não quero minha mãe no dia dos finados
Sim. no São Luís, que é um dos cemitérios mais famosos que tem na Zona Sul, sabe? E aí olhar pra minha história e pensar quantos amigos estão enterrados lá, sabe? Sim. Aliás, isso é uma coisa que, às vezes, quem não conhece muito o rap tem uma percepção errada, né? Principalmente sobre esse álbum. Porque as pessoas acham que, às vezes, é uma apologia à vida criminosa e é o contrário, né? É um apelo, até um alerta falado ali por quem conhece e falando não de cima para baixo, mas uma coisa... um papo de igual para igual lá, né? Cara, eu acho que a questão de ir nas estatísticas, de você olhar desse lugar, que é um lugar que você está vivendo, e falar, cara, existe outros caminhos e outras possibilidades, e ao mesmo tempo denunciar, né? Eu acho que esse álbum, ele tem aí um papel muito interessante, que é também de denúncia da condição das pessoas de periferia. O Racionais tem um trabalho, assim, muito importante, principalmente no que tange mesmo o Capão Redondo, que, inclusive, era um dos maiores bairros, os bairros mais perigosos da década de 90 de São Paulo, assim, né? E como a cultura é um instrumento para salvar a vida das pessoas, assim, eu sempre falo, cara, a cultura salvou minha vida. Sim, por isso que quando a gente vai falar sobre o esvaziamento, por exemplo, que determinados governantes vão fazer quando assumem, primeiro olhar para a cultura como esse lugar assim de supérfluo, né? E na verdade não, né? Tem um poder de transformação incrível da vida das pessoas. Exatamente, é um dos motos aqui do podcast é falar sobre isso. Então fala um pouco sobre como a cultura salvou a sua vida, Andresa. Ai, cara, assim, hoje, né? Eu fiz as pazes com muitas coisas, porque eu acho que também tem esse lugar de você olhar pra você enquanto uma pessoa periférica e entender que você não precisa caber dentro de uma caixinha. Tipo, eu sou uma pessoa periférica, eu gosto de rap, mas eu também gosto de outras coisas que tá dentro da cultura pop. Pô, vou ver um anime, vou ver aqui uma animação, um filme de terror. Esses dias eu tava até comentando sobre rock, né? Tava falando sobre uma matéria que saiu. Sobre o público periférico emo. Então, como a cultura pop, ela também tem um poder de transformar a vida das pessoas e trazer para elas uma ferramenta, assim, de mudança e transformação. Na minha vida, quando eu falo de fazer as pazes, é olhar e falar assim, cara, talvez eu seja nerd, talvez eu goste de quadrinhos. E aí a gente vai fazer a primeira Perifacon, e ela é no Capão Redondo, né? Porque eu acho que ela também diz muito sobre as pessoas que estavam construindo naquele momento a Perifacon e como a gente está ligado, a nossa história a esse bairro, né? Então, a gente fez a primeira Perifacon e eu já tô aí, na 4ª edição, que é esse evento que acontece na periferia, como mote a cultura pop. E aí, a gente reúne aí as pessoas para fazer concurso de cosplay, para assistir lançamentos, né? A gente tem, por exemplo, o painel da Turma da Mônica, que vai falar sobre os próximos lançamentos. Então, coisas que a gente vê, por exemplo... Acho que o melhor exemplo para trazer é, tipo, na Comic Con. A ideia é trazer um pouco dessa experiência, dessa experimentação de convenção nerd para as pessoas da periferia. E quando vocês começaram a fazer, eu já li entrevistas suas, já vi você falando que superou muito as expectativas de vocês, muito. Né? E qual foi o retorno, assim? O que você ouviu que te surpreendeu e que você falou, cara, realmente era uma demanda reprimida que eu nem sabia que estava tão reprimida assim, que tanta gente ia... Eu acho que a escolha das suas palavras diz muito que é uma demanda reprimida que eu não fazia ideia que estava acontecendo. O Load, que é um querido, que inclusive tragam ele aqui, que ele, enfim, é uma pessoa... Tá na nossa wishlist. Ele é maravilhoso. Ele fala, cara, vocês abriram a porta dos desesperados, assim, porque... pensar um modelo, porque eu acho que hoje o que a gente faz na Perifacon é um modelo de grande convenção mesmo, assim. A ideia... E aí, esse ano passado, né, 2023, a gente conseguiu alcançar uma coisa que a gente nunca imaginou, que a gente trouxe mais players para dentro da Perifacon. Então, a gente tinha, por exemplo, um stand da Netflix, um stand da Warner, que era com Besouro Azul. A Netflix trouxe uma experiência de sintonia e trouxe uma experiência de One Piece. Porque, de novo, tipo, eu tenho esse título que conversa muito com a periferia, que é a sintonia, que realmente... Eu lembro que a primeira temporada, o meu review era tipo, cara, a sintonia é um presente para quebrada, porque vai falar de coisas muito legais que estão acontecendo. Acho que depois da experimentação de sintonia, a gente teve até mais séries, né, de outros streams, então achei bem legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa periferia que, ama One Piece. Lá na Perifacon, a gente tem um Perifacon nas escolas, que eu vou fazer oficina com a garotada e, anime, One Piece, tipo assim, a galera ama. Então, quando eu fui conversar
com a Netflix, pô, vamos fazer sim Sintonia, porque é muito legal, porque a gente é uma obra brasileira, então vocês vão conseguir. A vontade era de trazer os atores e rolou, foi muito legal. Sim. Mas vamos trazer uma coisa também de One Piece. Aí tinha lá os cosplays, a galera tirava foto e recebia o cartaz. E para algumas pessoas, pode parecer muito pouco. Porque eu acho que tem uma coisa que, principalmente a gente que trabalha com cultura pop, que algumas coisas, para mim, nunca vai naturalizar. Mas às vezes vai naturalizando. Você vai no evento, aí... às vezes tem um diretor ou a pessoa, o ator, né, o que fez o personagem, ou estão dando um cartaz, ou você tem uma ativação. Para algumas pessoas já parece assim, normal. Para determinadas pessoas, e aí eu falo isso com muita dor no coração, às vezes é o máximo que ela vai conseguir. E a gente está trabalhando para que não seja o máximo, que ela vai chegar perto dessa experimentação que muitas das vezes uma outra parte do público tem, né? Sim. Que é quando você vai para um grande evento de um porte tão grande como a CCXP. E como foi organizar a primeira edição? Acho que vocês que criaram não tinham feito nada parecido, ou já tinham? Como é que foi? Uma coisa é ter a ideia, outra coisa é levantar tudo. Como foi esse processo? Eu sou uma pessoa muito gráfica, né? Você vai perguntando, aí minha mente vai me lembrando. Tipo assim, eu no sofá, assim, depois de, sei lá, 12, 14 horas de reunião, a gente aprendendo a montar uma apresentação comercial. Algumas experimentações que a gente tinha, evento de cultura, sei lá, a gente sabia, por exemplo, que tem a experimentação da Fábrica de Cultura, que é da OS aqui de São Paulo, que são espaços públicos, você pode propor uma atividade, e a gente sabia que a gente podia propor, então a gente foi, propôs a atividade para eles, e eles falaram, não, beleza, mas nem eles sabiam que ia ser um negócio tão grande. Sim. E nem a gente sabia que ia ser uma coisa tão grande. Festival de faculdade, festa, assim, eu tinha feito bastante por conta da luta por cotas étnico-raciais na Universidade de São Paulo, né? Que eu fui estudante de lá. Não terminei, mas participei da luta por cotas, então a gente tinha que fazer festival. Eu lembro que a gente fez uma vez um festival por cotas. Foi muito legal, porque a gente conseguiu trazer uma galera muito interessante. Pô, Lued Luna, assim, que hoje é um fenômeno da música. Aliás, outro nome interessantíssimo para vocês trazerem. Vamos jogar aí para o universo. Ela, a Vanessa também, uma pessoa incrível, né? Que fez a série 3%. E aí, Lued, cara, subindo a escadinha, porque a gente tinha ocupado lá o prédio da faculdade para poder tocar pra gente. Hoje tá aí indicada para um monte de premiação. Sim. Então, assim, acho que essa experimentação... Na época, a gente também fiz essas coisas com o Arthur, que é uma das pessoas à frente da Baticu, que hoje é um fenômeno também no Brasil, né? Pensando nessas festas de pertencimento, que eu acho que é interessante trazer isso para você, né? Que essa ideia, ela nasce, na verdade, de um sentimento que eu percebo na minha geração, que, na verdade, não é na minha geração, né? Que eu acho que é uma coisa que tem a ver com essa identidade mesmo. Quando a gente olha para os bailes blacks, que aí volta para o álbum do Racionais, que... Tudo está interligado. Que volta para esse álbum do Racionais, que é o pertencimento. Existe uma ditadura, como eu vou lutar contra a ditadura, né? Os bailes blacks foram uma forma de resistência. Sim. Tem até aquele documentário lá do Chic Show, que é muito bom. Muito bom. Você volta para essa organização das pessoas. Eu não me vejo, eu vou criar meus próprios espaços, que eu acho que é uma coisa... E aí a gente pode voltar mais atrás nas histórias, né? Nas religiões afro, na questão do pertencimento, da cultura, de como o samba vai surgir, de como os outros ritmos vão surgir a partir desse olhar. Eu estou sendo excluído de determinada mesa, eu vou criar o meu próprio espaço. E aí eu acho que essa geração ainda traz muito de outras gerações. E a gente vai criar a nossa própria festa, cria nosso próprio evento, porque a gente também quer ter acesso, né? Sim, e vocês percebem que vem um monte de gente junto, né? E você falou, quando a gente comentou do álbum, você explicou por que você escolheu esse, que você, ao longo do tempo, conforme você foi ficando mais velha, você foi descobrindo outras camadas, assim. Conta um pouco pra mim como foi a sua experiência, o que te fisgou naquela primeira audição, naquele momento que você começou a curtir, talvez, na infância, na adolescência, e depois como a sua percepção foi mudando, o que foi se sobrepondo a outras camadas? Como foi? Acho que tem a ver com revolta, né? Eu acho que também tem a ver com revolta, com dor, o luto, né? Que a gente se vê. Eu acho que primeiro momento que a gente olha, se identifica, que a gente canta. E aí, cara,
ir num show do Racionais é uma coisa que todo mundo devia fazer na vida, porque é quase um culto. E aí você sente muito quando as pessoas estão cantando, sabe? Pô, daria um filme e as pessoas estão, tipo, no fundo da alma saindo aquilo, sabe? Porque... E aí é o momento de identificação, né? Da revolta. Eu acho que eu sou fisgada nesse primeiro momento, porque quando a gente tá cantando, a gente também tá ecoando e denunciando, né? Aquela condição, né? Sim. E aí vai tomando outras camadas. Sei lá, ouvi, por exemplo, o Brau falando que uma das coisas que ele trouxe pro KLJ, que vai entrar de mashup, tem a ver com uma série que ele tava vendo policial na televisão. E aí ele descobre a música e ele fala, não, vamos colocar, sabe? Porque, enfim, ao longo da discografia do Racionais, tem, assim, o trabalho do... A gente fala bastante dos outros, do Blue, do Ed Rock, mas, assim, o trabalho do KLJ... E, assim, o ouvido desse cara... O garimpo, né? O garimpo, assim... E aí, pra mim, é outras camadas. Quando você... Que isso é legal, que eu acho que toda vez que eu vou também estar nesse lugar de entrevistador e eu vou conversar com quem tá fazendo música, é entender que a música não é só aquele momento que você tá escutando. Cara, é tão gostoso ouvir sobre a história... Que aí eu acho que é aí que se separa quem é artista mesmo e quem é produto, né? Sim. Que aí é quando o cara, a mina, senta com você e conta, tipo, ó, essa capa, ela é assim, porque é assim, porque eu tava nesse processo, ou quando, não, chegou a letra, eu fui lá e cantei por cima. Sim. Acho que... E aí, ouvir sobre esses processos também me traz uma outra camada, me remete a outra camada. E eu acho que também a importância, né, histórica disso, né, do trabalho do Racionais. Eu ainda posso falar de um lugar que, além de tudo, a gente acaba trabalhando com eles, né? Eu trabalho por conta da Irmãos Delgado, que a gente cuida das redes sociais e cobertura de show, etc e tal, para eles, assim. Então, tudo vai tomando outras camadas e como foi essa mudança de fã para agora colega de trabalho? Aí é difícil. É difícil? É mais lá o meu irmão que cuida, porque eu vou falar pra você, eu fui entrevistar o Brau esses dias. Sim, lá no festival do Spotify. Né? Eu fiquei muito nervosa. Dizem que tem aquele ditado para você nunca conhecer seus heróis, né? Porque pode se decepcionar. Mas... não é o caso deles, não. Eles são muito legais, assim. É muita disciplina. É muita disciplina. Muita organização. Trabalho que a Eliane também toca, que o Cairê também toca, né? Que é os bastidores. É disciplina. Eu acho que a gente está com eles faz um tempo e acho que isso tem a ver também com esse trabalho exímio, assim, que muita perfeição e por dançar conforme a música no sentido de, tipo, tem que fazer o seu trabalho direito, assim. E aí é interessante, é legal, porque tem a ver também com a profissionalização do rap. Exato, sim. Que aí você me faz essa pergunta de como é... Eu nem diria colega de trabalho, né? São meus chefes de algum jeito. Sim. Eu não tô lá diretamente trabalhando, mas essa profissionalização do rap, ela é muito importante pra gente. Porque a gente volta para um outro lugar, que é se olhar, e eu sei que a gente tá... Eu acredito que essa palavra tá em disputa, né? Que é o empreendedor, que a gente olhar e se ver como empreendedor, né? Como eu posso ganhar dinheiro com a minha arte para que eu não tenha que ter um segundo trabalho. Que é uma coisa que acontece muito na música, né? Pô, não ganho dinheiro com música, eu preciso ter um outro trampo. E eu acho que isso é interessante também, aponta para esse lugar. Então, o trabalho que eu vejo, por exemplo, a Laboratório Fantasma fazendo, a Bugnaip fazendo, né? Que é a produtora do Racionais, é interessantíssimo, né? A Foco na Missão, do Rashid, que, assim, eu falo com muito orgulho, assim, que são pessoas que, em algum momento pontual, a gente já trabalhou junto, isso é muito legal. A Laboratório, todo ano, tá lá na Perifacom com a lojinha, sabe? Isso é muito legal pra gente, porque o nosso público consome rap também. E aí, olhar pra essa caixa de... eu consumo rap, eu vou trazer uma loja também que tá com a gente, né? Com a galera, que a galera consome, ao mesmo tempo que eu vou vender quadrinho, vou vender mangá. Então, assim, como abrir todo esse ecossistema que é a periferia? Não deixar fechado numa coisa só. A galera curte só rap, só curte samba. Não. Acho que a gente também tem essa missão, e eu, pessoalmente, tenho essa missão que é desmistificar essa periferia que parece, muitas das vezes, que ela é uma coisa só, quando, na verdade, ela é um universo, né? Já diria o crioulo. Sim, é múltipla. Agora, outro desafio nessa questão do empreendedorismo e de entrar no mercado e tal, é como continuar
não perder as raízes, né? Eu acho que isso é uma coisa que os racionais fazem muito bem e todas essas pessoas que você citou. Mas é uma preocupação, assim, você, por exemplo, conforme você foi furando a bolha e ocupando outros lugares, algum momento você teve medo de se perder e falar, putz, eu não posso me esquecer de onde eu vim? Cara, é muito difícil. É muito difícil, assim. Final do ano, pra mim, foi um lugar... assim, eu lembro minha última sessão de terapia que eu falei assim pra minha terapeuta, eu falei assim, cara, é muita responsabilidade e eu sou uma pessoa que eu vim de movimento social, então eu tenho muitas outras preocupações. E aí eu acho que você tem que lidar com as frustrações das pessoas e da imagem que as pessoas têm sobre você e das imagens que ela acha, das coisas que ela sabe sobre você. E é difícil. E não se perder é muito difícil também. Porque são outras responsabilidades, sabe? Eu vivi uma situação que eu me vi e aí eu queria muito falar sobre e eu não podia. Porque eu tinha outras responsabilidades. Uhum. Não, Andresa, não é você que tem que falar sobre isso. Você não vai falar sobre isso. Quem vai resolver isso aqui vai resolver juridicamente. Vai ter que resolver isso aqui juridicamente. Você está à frente de um monte de pessoas. Você não pode ir para as redes sociais brigar e tretar com as pessoas. Entendi. E, mano, é isso. E eu vou fazer o quê? Porque eu tenho outras pessoas que dependem de mim. Que depende de toda essa estrutura que eu tô sentada aqui falando para você... Que eu tenho pessoas, colaboradores que trabalham comigo. E eu não posso andar... Chutar o balde, fazer o que eu quero. E aí, isso pra mim... assim, não descobrir, porque você vai fazendo... Você sabe as suas responsabilidades. Mas eu acho que os últimos anos, assim, pegou muito pra... O último ano, assim, pegou muito pra mim, assim, sabe? De conseguir deitar a cabeça no travesseiro. Falar, caramba, tô cansada. E se quiser ficar nesse jogo, porque eu acho que também a gente está falando de lugares que as cobranças elas não são as mesmas. Eu sei que eu nunca vou ser cobrada igual uma pessoa branca. Até o meu direito de defesa eu sei que não é igual. Uhum. E que se eu for culpada, e se me acusarem, eu já sou culpada. Sim. Sim. E aí, rapaz? Mas aí também você tem que ficar equilibrando, porque aí eu não vou fazer nada, porque eu sentei aqui pra você te contar um monte de coisa legal. Eu vou deixar de fazer as coisas legais que eu tô fazendo? Não, eu vou fazer. E a vida vai seguindo e a gente tem que olhar pra trás. Eu acho que tem uma música do Emicida que ele fala: nunca se esqueça do caminho de casa. Então, minhas férias foi muito tipo ficar com a minha mãe, olhar pra minha família. Eu perdi meu pai. Então, assim, sabe, olhar pra minha história, lembrar quem você é, de onde você veio. E aí também, esses momentos, olhar com quem você tá construindo as coisas, sabe? Uhum. Se você tá firmando aí essa casa, parece até papo de coach, mas não é. Essas horas você tem que olhar se você tá firmando essa casa na areia ou no cimento. Porque se for na areia, vai cair tudo. E como descobre? Não caiu aqui. A gente tá... 10 de janeiro de 2024. Eu tô aqui falando com você e tá tudo bem. Sim, sim. E você se sente hoje mais à vontade, assim, nesse lugar de escolher um pouco as batalhas? Ou é um tormento ainda? Não, é um tormento. Mas também eu tenho 28 anos. Eu tava conversando com a terapeuta, eu falei assim, cara, eu não escolhi. Isso que me pegou. Isso tem sido um tema que tem sido recorrente. Eu não escolhi. Não escolhi no sentido de... que eu acho que é um privilégio que muitas pessoas têm de crescer sabendo para onde vai, o que quer. Cara, eu tava fazendo a Perifacom, eu tava fazendo a faculdade de Direito, eu tava pagando a faculdade de Direito e tava fazendo a USP. E aí as coisas começaram a perder muito sentido, assim. E aí eu falei assim, cara, vou continuar aqui apostando na Perifacom. Aí perdi o meu trabalho, perdi minha casa, tive que voltar. Aí voltei pro Capão Redondo, voltei a morar com a minha mãe. Meu pai na época ainda estava vivo. Tranquilo, vamos nessa. E aí tava servindo mesa, fazendo a Perifacom, aquela coisa que eu te falei. O caminho do empreendedorismo para que você não tenha que ficar vendendo o almoço para poder comer a janta, né? Uhum. E aí entendi que precisava profissionalizar a Perifacom. Nesse processo de profissionalizar um empreendimento, que aí a conversa vai ficando séria.
Que aí eu acho que as pessoas vão fazendo essas escolhas, né? E aí hoje quem tá à frente gerindo a Perifacom sou eu, porque eu escolhi, né? E aí quando eu falo eu não escolhi, é no sentido de não era o meu sonho, eu não sabia, eu nem sabia que dava para trabalhar com isso. Que aí eu acho que é uma coisa que eu olho hoje, nesse momento que eu tô na Perifacom, que aí eu vou dar oficina nas escolas, que eu olho pra garotada e falo, você quer trabalhar com quadrinhos? Que é o momento que não aconteceu comigo. Não aconteceu comigo. Que eu olho, você quer trabalhar com quadrinhos, você quer trabalhar com games, você quer trabalhar com cultura pop, aí a gente monta a redação coletiva, que aí a gente dá oficina pra galera, que aí apresentar essas coisas que não foi... Eu olho assim, muitas das vezes eu falo, tipo, coisas que eu gostaria que tivesse acontecido comigo, sabe? Então, não acho que não é um lugar 100% confortável, porque eu tenho que tomar decisões. E essas decisões, elas não são só sobre mim, muitas das vezes, porque não é fácil ter um empreendimento. A gente nem tá falando de um negócio gigante, mas a gente tá falando de gente que no final do mês você paga, entendeu? O escritório tem que pagar a água e a luz, né? As pessoas muitas vezes olham, por exemplo, o criador de conteúdo, que às vezes eu olho assim, eu nem sei se eu tô nessa categoria, mas um criador de conteúdo, ele precisa pagar o editor. Se não é ele que edita, ele tem que pagar o editor, tem que, sabe? No final, é um monte. Tem uma estrutura aí por trás. Exatamente, entendeu? Então, acho que o que eu mais ganhei foi mais responsabilidade. Sim. Bom, aproveitando esse gancho, então, a gente já entrou em muita questão social e a gente vai continuar nelas, porque a gente vai falar do livro agora. O livro que você escolheu, que é Imagens de Controle, um conceito do pensamento de Patricia Hill Collins, escrito pela Winnie Bueno e publicado em 2020. A sinopse. Originado do trabalho de mestrado da autora, o livro discute os estereótipos pré-estabelecidos sobre as mulheres negras e como estes se prestam à perpetuação de um sistema dominante. A partir da obra de Collins, Bueno reflete sobre estratégias de resistência e a importância de uma identidade poder ser autoafirmada. Andresa, por que esse livro? Cara, porque depois você vai trabalhar com... E aí eu sinto que eu junto muito das coisas que eu aprendi no feminismo, principalmente no feminismo negro, e aí você vai entender que seu lugar no mundo enquanto mulher negra, você não tá partindo exatamente do zero, né? Você já parte aí com a sua caixinha e dentro da sua caixinha tá vários estereótipos. Então, a discussão sobre estereótipos, para mim, sempre foi uma coisa presente, né? Mas eu acho que a Patricia Hill Collins e a Bell Hooks, agora saiu, por exemplo, o Cinema Vívido da Bell Hooks, incrível. Eu acho que todas as pessoas que trabalham em cultura pop deveriam ler, e esse também, da Patricia Hill Collins, porque ele vai trazer elementos do cinema, da cultura pop, de coisas no sentido de... eu acho que não tão, assim, elementos da cultura pop tão quanto a Bell Hooks. A Bell Hooks ainda faz isso de nominalmente, né? A Bell Hooks, inclusive, vai bater no Spike Lee, sabe? Tipo, acho que ela ainda consegue conectar mais a cultura pop. Mas eu acho que a Patricia Hill Collins, nesse livro, e o trabalho que a Winnie traz, vai desmitificar a forma como a gente pensa, por exemplo, publicidade, as pessoas, a ideia que a gente tem das pessoas no mundo, né? Sim. Qual que é a construção, qual é o lugar das pessoas negras na publicidade, nos filmes? E aí você olha e fala, cara, qual é o lugar, a partir de qual ótica, de que lupa eu estou observando o outro? E como você está sendo percebida, né? E como você... Que aí volta... Amarra tudo que a gente estava falando, né? Sim. E quando você começou essa caminhada da Perifacom e tal, e começou a bater nas portas de distribuidoras e tal, você achava que você era vista, era logo enquadrada, assim, numa visão pré-estabelecida? Qual que era essa visão? Cara, eu lembro muito eu fui tentar ter uma reunião para um patrocínio, e aí perguntaram se eu vim para a vaga de costura, né? E eu ia falar com o dono da loja. E aí, quais são os lugares, né, de me ver, a dificuldade de me ver mesmo, enquanto essa mulher que é uma jovem empresária, que eu acho que também tem outras camadas, né? Quando a gente é jovem, as pessoas ficam muito tipo, é jovem sonhador, né? Jovem sonhador. Sim. E aí tem essas coisas, você trabalha com um público C e D, né? O público C e D, que é um público periférico, que é um público que muitas das vezes as pessoas, de novo, elas já olham a cultura como supérfluo, mas quando você está falando das pessoas da periferia, não, mas precisa de saúde, educação, de comida, não, segurança.
cultura pop, não, imagina. Vou dar dinheiro para esse pessoal ficar se vestindo aí de super-herói. Quando, na verdade, a gente tem, por exemplo, dados até interessantes, por exemplo, sobre o efeito e impacto de uma CCXP na cidade de São Paulo, sabe? Econômicos, inclusive. Econômicos. Esse ano passado, a prefeitura até tentou fazer um evento aí de cultura nerd geek, mas, de novo, é sempre dentro dessa ótica separado e afastado de quem está construindo as coisas, né? E não deu muito, muito certo. Mas existe esse lugar de me olhar e me ver assim, que essa pessoa quer. Mas eu acho que eu posso te trazer uma coisa interessante, que é... Muitas das coisas mudaram. E muitas das coisas mudaram porque eu tenho visto mais pessoas não brancas em cargos importantes de liderança e decisão. Uhum. Então, eu posso até te trazer, por exemplo, um exemplo da Netflix. Cara, eu lidei com muitas mulheres e muitas mulheres negras nessas trâmites de conversa. Isso foi legal. Isso foi muito legal, porque... No final do dia, eu só tenho que mostrar meu trabalho. Eu não tô dizendo que você tem que fechar comigo porque eu sou porque, tadinha, trabalha com pessoas periféricas. Não, mas se você já tem uma ideia já estabelecida sobre quem eu sou e etc e tal, eu não vou conseguir nem apresentar o que eu preciso apresentar, que é o meu trabalho, que tem ótimos resultados, entende? Uhum. Agora, no livro, a Winnie Bueno e a Patricia Hill Collins, né? O Winnie cita ela... fala muito da ancestralidade, das mulheres que vieram antes dela. Quem são as mulheres da sua família que vieram antes de você, Andresa? Cara, a minha mãe, a minha mãe é uma mulher branca, né? Minha mãe é uma mulher branca, nordestina. E eu olho assim, cara, minha mãe é meu exemplo... Meu primeiro exemplo de mulher feminista, assim. Porque minha mãe, primeiro que, enfim, né? Essa história, casou muito nova pra sair de casa. E aí, minha mãe rompeu um casamento, que foi com meu pai. Rompeu o casamento com meu pai. Se separar dentro de uma igreja evangélica. Minha mãe é uma mulher evangélica. É difícil, mas minha mãe, ao longo do tempo, foi a mulher que, falou, cara, vou terminar a escola. Ela só tinha até quinta série. Faz só 3 anos que ela terminou o ensino fundamental, o ensino médio. Foi ter uma outra profissão, foi fazer curso de cuidadora de idosos, foi olhar para a história dela com carinho e sempre me deixou estudar. Sempre. E aí parece estranho falar isso, assim... Como colocar como uma característica legal, mas, na verdade, não. Muitas das vezes, quando a gente está em determinados lugares, até o convencimento... Pensa que a minha mãe é uma mulher que só tinha até quinta série, sabe? Imagina estar nesse lugar onde você não teve muito acesso e entender a importância de ter acesso, sabe? Então, desde sempre, minha mãe... Que eu sou a mais velha, né? Minha mãe sempre me deixou... mãe, quero fazer curso disso, pode ir. Minha mãe sempre me deixou, sabe? Sempre foi mais chata pra festa, essas coisas, mas eu acho que... Os pais, de certa forma, sempre são, assim. Mas minha mãe sempre me incentivou. Ela sempre fez o que ela queria fazer, sabe? De trabalhar, de fazer essas pequenas coisas, sabe? E pra mim isso foi interessante ter esse exemplo em casa. De ter essa força da minha mãe, sabe? Até hoje, assim, ela tá sempre me acompanhando, sempre perguntando. A gente teve uma situação na família que uma prima se assumiu trans. E aí, a mãe dela e minhas outras tias não falam. Mas minha mãe fala, ela telefona, porque tem eu e meu irmão em casa, agora tem meus outros 2 irmãozinhos do segundo casamento dela. E ela tá aberta, sabe? Apesar da religião. Essa é uma visão que ela já tinha ou você acha que vocês trouxeram? A gente foi construindo junto, mas eu acho que essa coisa da construção na família e estar aberta, sabe? Essa sede de justiça também tem a ver com a forma como a gente foi criado pela minha mãe, sabe? Acho que minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora e que conseguiu passar essas coisas pra gente, sabe? Então, assim, foi meu primeiro exemplo. Acho que as mulheres negras que passaram pela minha vida de forma pontual, ou as que estão até hoje, assim, sempre foram muito importantes na questão de parar de alisar o cabelo, ou de usar o cabelo como eu me sinto confortável. A questão até da não monogamia, sabe? Eu tenho muitas amigas negras que têm relacionamentos abertos e como foi interessante e importante para mim conhecer essas outras mulheres. Porque, de novo, né? As pessoas têm muitas opiniões sobre muitas coisas e quando a gente vai discutir, por exemplo, a não monogamia, tem um dos clássicos isso aí não é para mulheres negras. Quando, na verdade, eu tive contato com muitas mulheres negras que repensaram a forma de se relacionar. Então, assim, acho que
Foi uma das coisas que eu tive contato, que foi muito importante, assim, pra mim. E aprender, cara, a ser gentil consigo mesmo, assim. Eu acho que é uma coisa que eu ainda tenho que aprender. Porque eu tô o tempo todo me cobrando, o tempo todo... Minha terapeuta fala que é com chicotinho. Tô com chicotinho em mim mesma, assim. E é muito difícil. É muito difícil, porque a gente é muito cobrada, né? Voltando no Racionais, é tipo assim... A Brau já fala, minha nota é 10, 9,5 não rola. Porque a sensação o tempo todo é que você não pode errar. E que se você errar, você fechou a porta para todo mundo. Então, é uma autocobrança, é uma cobrança muito forte, muito grande. Porque você tá jogando com os estereótipos, que é um pouco a Winnie traz, né? Que é o do louca. Não, você é louca, você é raivosa. Acho que tem esse lugar, sabe? Sim. Agora você falou, né, da sua mãe ser evangélica, que é outro grupo também que todo mundo coloca numa caixinha e tal, como se todo evangélico fosse igual, né? O que você pode dizer sobre isso? Você é evangélica? Não. Por enquanto, como diz minha amiga, eu sou Por enquanto, né? Por enquanto eu tô indo no ateísmo. Acho que a igreja evangélica me fez muito mal, assim. Fez muito mal pra mim, assim, no sentido da minha própria sexualidade. Eu demorei pra me assumir como uma pessoa bissexual, minha mãe sabe. Inclusive, esses dias tem a história do taxista, que o taxista estava contando que a filha era trans, aí minha mãe confundiu e falou, não, minha filha também é trans. E aí eu não queria... Aí eu fiquei assim, sim... Minha mãe, ela, tipo assim, ela tenta muito, assim, no que ela pode. Porque é isso, sabe? É uma pessoa que acabou de se formar no ensino médio e é interessante porque ela fez EJA, então ela sempre traz a escola do EJA de exemplo. Eu sou super pra frente. Minha professora, que acho que a professora dela era de alguma religião afro, porque toda sexta-feira ia de branco, eu me dava super bem com a professora de artes. E aí ela usa esse de exemplo, que pra mim é interessante, porque a gente tem também um histórico... eu sei que não dá para colocar na caixinha, mas a gente também tem um histórico aí por exemplo, de racismo religioso muito grande, né? Dentro da comunidade evangélica. Então, minha mãe vai um pouco nessa contramão. E, para mim, é um exemplo interessante de que, cara, dá para viver e conviver junto, assim, sabe? Ela é um grande exemplo, assim, de pessoa evangélica, super, como ela diz, super para frentex. E como ela também aprendeu, e aí eu acho que é interessante, como ela aprendeu a dar os limites, assim. Porque minha mãe... Eu falo como é que você conseguia? Minha mãe... Eu lembro que minha mãe estava frequentando por uns tempos uma religião que as mulheres usavam véu. Aí depois... Só que minha mãe, tipo, cara, ela vai na praia, ela usa biquíni. Porque tem essas restrições, né? Eu passei uma parte da adolescência não podendo usar calça, só para ir pra escola. Não podia usar brinco. E aí, essas restrições. Aí, minha mãe foi aprendendo, tipo, não, minha mãe usa brinco, pinta o cabelo. Minha mãe é super vaidosa. É uma forma de questionar também, né? Levemente. Bastante, na verdade, eu te diria, viu? Porque, imagina, minha mãe é uma mulher... E aí, minha mãe encerrou outro casamento, encerrou o segundo casamento dela. Hoje, ela tem um namorado. Eu acho isso interessantíssimo, porque por muito tempo da minha vida eu fiquei solteira e falei, nossa, minha mãe tem um namorado e eu não. E essa coisa de pintar a unha, o cabelo, de ser uma mulher não casada que tem um namorado, de ir na praia de determinado jeito, sim, de beber uma cerveja. Uma forma de resistência também, né? Demais. E tá lá, faz a oração dela, recebe as irmãs. Minha mãe não gosta de receber muita irmã em casa, mas de vez em quando recebe alguém em casa pra fazer uma oração, mas respeita muito eu e meu irmão. Minha mãe nunca obrigou eu e meu irmão a ir em culto. Tá lá, faz a oração, eu fecho o olho, tá tranquilo, assim. Porque eu acho que é um pouco... Mas é um respeito que... E aí eu acho que é o respeito que eu tenho com a minha mãe, que é o respeito que eu tenho com outras pessoas que são de outras religiões, que eu tenho amigos que são de outras religiões. E vamos nessa, assim, sabe? Sim. Agora a gente tá falando de literatura, né? De livros aqui. E quando a gente pega a pesquisa... Às vezes as pessoas acham que quem é da periferia não tem acesso, não tem interesse, mas a gente vai ver que justamente o público A e B é quem menos lê no Brasil, né? Então, como você vê a relação da periferia com a literatura? Tem bastante gente interessada? Que tipo de livro é consumido lá? Eu acho que tem uma coisa que é a questão sempre do preço, do valor, de como é que a gente pode... contornar essas coisas. Eu lembro a primeira vez que eu li Mulher Raça Classe, da Angela Davis, eu não tinha o livro nem, acho que não tinha chegado no Brasil ainda, né, pela Boitempo, e, cara, eu fui ler PDFzão, português de Portugal, assim. Acho que tem um pouco
desse anseio pela literatura para as pessoas, que aí a gente vai para o debate sobre pirataria, etc e tal, que eu acho interessantíssimo, que como a gente tem que olhar para esse lugar também, porque hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que posso comprar um livro. Eu não baixo PDF, eu vou lá e compro. Que eu acho que é isso, a partir do momento que a gente tem acesso, a gente deixa de consumir. As pessoas, às vezes, muitas vezes, elas consomem porque elas não têm. Aí eu não vou deixar elas consumirem. Daí, eu sinto que existe essa vontade. A Perifacom é um exemplo, assim, muito grande. A gente tem muita editora, que a gente também tem um espaço... a gente tem o Beco dos Artistas, dos quadrinistas, etc. Mas a gente tem as editoras. A gente tem as grandes editoras, Companhia das Letras... a gente leva as editoras pequenas também. E, cara, assim, porque tem isso, assim, a Perifacom, essa parte que tem, tipo, os cosplays, etc. Mas, falando de compra mesmo, a galera compra pra caramba. Compra pra caramba. Consome, né? No consome mesmo. Assim, é um monetário. evento comercial. É um evento comercial. Cara, eu lembro que tem barraca que fecha, dá sold out, porque a galera compra, entendeu? E tem essa saída legal de livro, etc e tal. Mas eu acho que a gente precisa... É uma coisa que a gente precisa melhorar, assim, sabe? Como dar acesso às pessoas a livros, assim. As coisas da Gibiteca é uma coisa que eu faço. No seu caso, Andresa, como foi... você lia no colégio, em bibliotecas, como foi a sua relação? Desde sempre é uma coisa que você gostava? Eu fui uma grande usuária de biblioteca pública, que tinha a biblioteca perto da minha escola, eu ia ler. Aí depois eu descobri que tinha a Gibiteca naquele Centro Cultural Vergueiro, também lia. Mas eu li muito PDF, assim, muito PDF. Muito PDF. E é uma coisa que antigamente tinha muito, porque eu vim de movimento social, né? Do passe livre, de movimento de discussão de carcerária. Se eu não estivesse aqui falando com você hoje, a minha profissão, provavelmente eu seria aí uma trabalhadora do direito, porque eu sempre gostei de pesquisar populismo penal midiático. Muito PDF, e a gente fazia muita roda de leitura. Coisa que eu sinto muita falta. Tipo, que eu tava até querendo abrir live para fazer leitura conjunta. Eu fazia muito leitura conjunta, uma coisa que eu sinto muita falta, assim. E hoje em dia, assim, eu fico muito triste, me falta tempo para ler, porque eu gosto muito de ler, assim. Eu gosto muito de ler quadrinho. E eu sou o tipo de pessoa que lê e chora, assim. Eu choro, assim. Eu lembro, nossa... Eu li aquele quadrinho contando a história do Tetris, que saiu pela Editora Mina. Eu chorei. É muito triste a história. É muito interessante, inclusive. Não conheço. Me conta por que é triste. Cara, porque é um jogo russo. Não sei se... E aí... Eu vi o filme do Tetris. Não é legal. Não, falaram que não é bom, não. Não é tão bom. Nossa, eu te indico o quadrinho. E é o Box Brown, né? Não sei se você conhece, estava agora na CCXP. Ele tem ele faz jornalismo de quadrinhos, livro-reportagem. E aí... Quadrinho-reportagem. E aí ele tem um que é sobre a história da ilegalização da maconha, que é incrível também, nos Estados Unidos. E aí esse sobre Tetris. Cara, e aí essa disputa, porque tem dois amigos no meio, e aí um morre. E aí você vê... Ele consegue trazer a camada política, que provavelmente você deve ter visto no filme. Da Guerra Fria. Cara, um jogo. Que loucura, né? Essa treta, né? Que tudo é político. Outro nome que você trazer aqui que eu achei ia ser foda é o Thiago Hora, assim, que é um cara muito foda. Que tá sempre traçando a discussão política com cultura pop. Porque é isso, né? Boa dica, boa sugestão. Não, isso é muito foda. A própria Winnie Bueno também. A Winnie também, cara. Ela tem a... Winnieteca, né? De troca de livros. Que, inclusive, quando eu tava ruim, assim, às vezes eu pedia, falava, Winnie, posso pedir? Eu cheguei a ganhar um quadrinho, que eu queria muito ler, e um livro também sobre a questão do capitalismo negro. Do capitalismo e o racismo, quer dizer. Interessante. Não, era um projeto. Nesse livro? Cara, como a questão mercantil, né, da construção do capitalismo, da escravidão mercantil, é o que as pessoas geralmente quando vão discutir o fim do capitalismo, porque as questões de classe, etc e tal, parece que, por exemplo, o trabalhador, ele é um ser flutuante, né? Ele não tem gênero, ele não tem raça, porque o trabalhador não vai saber sobre a discussão sobre a questão LGBT. Quando esse trabalhador, muitas das vezes, é um trabalhador LGBT. Um dos pilares, e aí é o que eu acredito, um dos pilares do capitalismo é o racismo. Não existe capitalismo sem racismo, né? E aí vai se provando sem exploração, né? Enfim, dava pra gente fazer um episódio só sobre isso, né? Porque, por exemplo, outro quadrinho que eu vou indicar aqui é o Santos, né?
Que é o quadrinho. É recente, né? Recente. Que vai trazer essa questão da classe média brasileira e a trabalhadora doméstica, né? Que é, cara, é muito louco como e aí a gente volta pro livro da Winnie e dos estereótipos construídos, né? Como a mulher negra tá nesse lugar. A imagem da construção da mulher negra é nesse lugar de servir, né? Muitas das trabalhadoras aí são mulheres negras. E como é uma manutenção de casta mesmo, né? Manutenção de casta. Tem um pé muito grande na escravidão, assim, muito, muito grande. Não tô falando para você aí da sua casa que tem uma trabalhadora doméstica da sua casa que você... necessariamente está fazendo isso, mas ao longo do tempo e com as pesquisas e lendo, porque, enfim, das 1001 coisas que eu fiz na vida, uma delas foi o Guia das Trabalhadoras Domésticas, foi conversar com muitas delas. Minha mãe foi trabalhadora doméstica por muito tempo, e entender essa mente desse patrão, né? De qual que é o lugar dessa trabalhadora doméstica na minha casa. E aí, assim, vários abusos, e aí... falando da má remuneração, tipo, não pode comer no mesmo prato, não pode comer na mesa, sabe? Sim. A galera tem muita ideia do que horas ela volta, mas eu acho que é mais embaixo ainda, sabe? Eu acho que uma das heranças escravocratas, era essa palavra que eu tava querendo trazer, é o quartinho da empregada, assim. Que é, tipo, todo apartamento antigo. Agora tem uma discussão da própria arquitetura, né? A Stephanie, esqueci o nome dela, que é arquitetura, Stephanie Ribeiro. A Stephanie Ribeiro até trouxe algumas coisas dessa discussão, dessa arquitetura mesmo hostil, né, do quartinho da empregada. Eu lembro que a gente mudou logo que meu pai faleceu para um apartamento e tinha, assim, aí a minha mãe conversando com a minha mãe, falando assim, como alguém dorme aqui? É muito escravocrata. E aí a gente volta para a cultura pop, que é ao longo das novelas, vou dar um exemplo ótimo, ao longo das novelas da Globo, qual foram os lugares que as mulheres negras ocuparam nas novelas, como é que fala essa palavra? Teledramaturgia. Isso, essa palavra que eu descobri que é muito difícil de falar. Meio trava-língua, né? Tem um especial da UOL que foi com várias mulheres negras falando exatamente sobre trabalhadoras domésticas e o audiovisual, assim. Interessante também. É muito louco. Qual lugar que você se vê por muito tempo? Porque tem a coisa, né? Não tem paquita preta. Tipo, eu não vou me ver, né? Que aí volta de novo na questão que a Winnie traz através da discussão das imagens de controle. Cara, qual que é o lugar que eu posso me ver nessa coisa? E é sempre esse lugar de... Eu não sou uma empresária, eu não me vejo como uma empresária. Agora a gente tem uma mudança, né? Interessantíssima, puxada por várias mulheres negras, inclusive, aqui no Brasil. Mas, tipo, cara, cresci me vendo, tipo, piada, sabe? Chica da Silva, sabe? E acaba sendo um negócio desgastante, que é o que você falou um pouco lá atrás, que é você tem que criar um lugar para você, né? Ele não é que tá lá te esperando, você tem que criar. Isso cansativo também. Cansativo, porque aí você não sabe quais são os limites, entendeu? Você não sabe quais são os limites das coisas. Você não tem nenhum exemplo para mirar, né? E aí, de novo, se você erra, parece que você não pode errar, que é a sensação que muitas das pessoas que eu troco, e a sensação que eu tenho, parece que eu não posso errar. E se eu errar, eu fechei a porta pra todo mundo, sabe? É muito... Imagina viver assim, né? É horrível, né? Haja terapia. Um beijo pra minha terapeuta. Tá voltando do recesso, ó, tô bem, hein? Sim. Eu adoro quando as pessoas citam os terapeutas aqui, porque mostra que a gente tá no caminho certo. Se a pessoa tá dividindo aqui coisas que ela fala na terapia, é uma conquista. Bom, então vamos partir pro filme agora, Andresa. O filme que você trouxe é o Não, Não Olhe, lançado em 2022, dirigido pelo Jordan Peele. Vou ler a sinopse pro pessoal relembrar. 2 irmãos que trabalham como adestradores de cavalos para a indústria do entretenimento são surpreendidos por uma criatura misteriosa. Enquanto descobrem o que aquela estranha aparição representa e lutam para não se tornarem vítimas, eles tentam encontrar uma maneira de registrar o fenômeno em vídeo. Andresa, por que esse filme? Eu vi esse filme, eu acho que umas 5 vezes no cinema. Uau! Cara, eu fiquei muito impactada, assim. Primeiro que eu gosto muito do trabalho do Jordan Peele. Acho que ele é um cara interessante. Ele não tá inventando nada. Eu acho importantíssimo trazer isso. Mas eu acho que ele é um dos grandes nomes que retoma, que dá continuidade à importância desse cinema
negro, que nos humaniza, que nos coloca em outros lugares, que é na frente das câmeras e atrás das câmeras. Eu acho que tem um trabalho de... Sei lá, acho que... Eu lembro como eu fiquei impactada com a cena que o Daniel Kaluuya tá olhando para casa e como a pele dele é mostrada, como não tá acinzentada, sabe? Coisas que muitas das vezes as pessoas nem prestam atenção. Eu costumo falar que eu amo olhar cabelos, como os cabelos de pessoas negras são representados em animações e como a gente tem tido um ganho muito interessante, perceptível nos últimos anos, assim, de olhar vários tipos de cabelo crespos e como isso me deixa muito feliz. E aí olhar como o cuidado, o trabalho de imagem, de cor, assim, foi assim, muito interessante num gênero que tá ali flertando com terror, mas que tá flertando com mistério, com sci-fi, as homenagens que faz. Eu acho que o Daniel Kaluuya e a Keke Palmer estão muito bons, assim, eles têm uma química muito grande. E eu fiquei muito triste, assim, porque, enfim, não entrou em muitas categorias de técnicas no Oscar, e eu fiquei muito chateada, porque eu acho que ele fez uma coisa muito diferente, nova, e a galera tava falando do filme na época do Steven Spielberg, né, como era o nome do filme, meu Deus? Que era contando um pouco a história dele. Fabelmans. O Fabelmans. É uma carta de amor pro cinema. Tá, mas a gente tem uma outra carta de amor muito mais legal, na minha opinião, minha humilde opinião, que era não olhe, e a galera ficou meio, tipo... E tem uma coisa que esse é o terceiro filme dele, né, do Jordan Peele, e nos outros, né, no Corra e no Nós, tem uma questão social muito mais declarada lá, e a crítica não tá tão... É um filme mais, vamos dizer assim, mais de entretenimento mesmo, assim, embora tenha também questões sociais lá. Você acha que também que tem essa coisa dessa exigência do diretor ou diretora negra sempre tem que colocar algum elemento social lá, senão ele não parece que passa despercebido? Não, com certeza. Assim, eu acho que inclusive o Nós, ele não tem nem... Eu não acho que tem, assim, muitas... Eu acho que não traz grandes camadas de temática social-racial. A performance da Lupita, assim, é impressionante. Sim. Como essa mulher não foi indicada. Injustiçadíssima. Sim. E aí eu fico muito chateada, porque é isso, assim, sabe? Tipo... Mas acho que também... E aí eu acho que são outros debates, o quanto a gente precisa também desapegar, né, dessas premiações. Porque, exemplo agora, né? O Globo de Ouro, que, as piadas machistas e que deixou as mulheres desconfortáveis... Tipo... Inacreditável, e mostra de novo que não existe uma mudança de mentalidade. Existem algumas mudanças significativas acontecendo, eu reconheço, mas quando você escolhe determinadas pessoas para estar à frente de determinadas premiações, no sentido de, cara, é o mestre de cerimônia, sabe? Muitas das coisas ali são aprovadas. Tipo, é sério que vocês... Sabe? E aí eu acho que tem um pouco de como a gente precisa desapegar, assim, também. Nossa, mano, tudo que as pessoas esperam muito, que todas as coisas que a gente faça enquanto pessoa negra é porque tem alguma coisa. Nossa, tem que ter alguma coisa, tem que ter uma grande conspiração de que tem a ver com alguma coisa racial, e às vezes não tem, né? Eu acho que, inclusive, esse filme, ele faz uma crítica a essa coisa da Gente, eu tô falando hoje... Espetacularização, isso. Mas você tá escolhendo umas palavras também. Tá difícil, né, queridola? Sabe, o próprio lugar que lá o diretor ocupa, né? Que ele quer fazer tudo pela obra dele, sim. Sabe? Que se sacrifica. Que é um pouco também olhar como algumas coisas são ridículas, sabe? Sim, tipo... Sim. E eu acho que o filme... E você falou que você estudava no direito um pouco disso também, né? De populismo penal midiático. Inclusive, saiu até eu fiz recentemente Recentemente não, né? Eu fiz um vídeo falando sobre populismo penal midiático e true crime. Que é, pra mim, uma coisa, assim, eu tenho um horror, assim. A true crime, eu acho que é bem complicado, assim. Eu até uso exemplos, né, de gente que eu acho que tá fazendo um trabalho interessante. Praia dos Ossos, né? É um trabalho muito foda. Nossa, muito foda. Eu acho que faz uma retomada histórica, assim. Você sabe quando o trabalho é feito com responsabilidade. O próprio caso Evandro também, que eu acho que é um trabalho jornalístico, eu não acho que é true crime, mas, enfim, acho que até das coisas que
de performance mesmo dos agregadores, aí sempre entra naquelas categorias de true crime, etc e tal, mas eu acho que é questionável se é ou não. Mas eu acho que eu pergunto, né, qual que é a diferença de um ouvinte de true crime para quem assiste da Atena? Porque para mim é um pouco isso, assim, nossa, eu passei por uma experiência recentemente que era enfim, eu tava lá só porque precisava trabalhar, que era alguma coisa de meio que tinha que ver ao vivo. E era de coisa de true crime. E aí as pessoas rindo. Era tipo fazer um react, assim. E nossa, foi horrível. E eu só tava lá porque eu precisava trabalhar, assim. Era um trabalho que eu tava fazendo. E eu me senti tão... Eu achei tudo tão mórbido, assim. Porque a gente tava falando de alguém que foi assassinado, sabe? E aí eu fiquei muito incomodada, assim. Mas às vezes são questões que eu acho interessante que, no mínimo, a gente se questione, sabe? Tem, inclusive, um episódio do Simpsons interessantíssimo dessa última temporada, que é o vovô Simpsons é acusado de um crime, porque tá toda a cidade mergulhada na onda do true crime e todo mundo acha que sabe resolver um crime. Sensacional. Cara, eu acho que é isso. Aí você vai mercantilizando, tipo, o crime e não vão, sabe? A violência. Nossa, quem estiver estudando aí esses fenômenos tem um prato cheio. Eu lembro que na época da faculdade eu já estava discutindo a espetacularização dos policiais e delegados influenciadores. E era bem pouco na época, assim. E era uma linha de trabalho que eu queria muito ter continuado, assim. Porque hoje você vê fenômenos que é... Sim. E que depois entram pra política. Que depois entra pra política e que você vê que montaram... Que teve até um recentemente, né? Que descobriram que ele tava montando coisas ilegais lá na Cracolândia porque ele queria entregar conteúdo. Tipo, isso é horrível, assim, sabe? Aí vira igual aquela série lá, Bandidos na TV. Exatamente. Que, inclusive, eu achei interessante essa série, assim. É engraçado, né? Nessas horas os policiais gostam de câmera, mas quando é pra pôr no uniforme dele, não gostam tanto, né? Enfim, você falou que esse filme você viu 5 vezes no cinema. Eu vi. Qual que é a diferença de ver um filme no cinema e ver em casa? Esse tem um trabalho de som, de edição de som, enfim, que até botaram 2 categorias, né? Que é edição de som e mixagem, assim. Esse tem um trabalho, assim, interessantíssimo. E eu tava até lendo depois, porque a criatura, né? Que tinha que criar o som da criatura e o trabalho por trás de tudo isso. E, nossa, é imersivo, né? E foi filmado, né, em IMAX e tal. Exatamente. Cinema, como faz a diferença, cara. Eu acho que tem uma coisa legal de... Que é isso, né? Eu tô sempre aprendendo. Inclusive, a nossa experiência de redação coletiva lá na Perifacol foi interessante porque a gente recebeu uma galera que trabalha com isso. E como... A gente tá falando de música, né? Ouvir sobre o processo criativo de uma música, de um álbum é interessante. Também assistir um filme depois... Que foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Cara, entender como aquela produção é feita. Porque, querendo ou não, de certa forma, eu trabalho com audiovisual, né? Numa outra ponta, mas também trabalho. E ouvir sobre o processo criativo. Quais são as referências. Eu acho que o Jordan Peele também é um cara, assim, generoso nesse sentido, né? E aí, conversando com outros amigos, né? Ele tem a produtora dele, e aí ele estava lançando até agora um curso que, inclusive, era para pessoas da América Latina, para aprender. Acho que esse caminho que a gente tem visto, e aí eu falando um pouco da galera lá fora, né? A Issa Rae, por exemplo, lançando curso, formação. Inclusive, entrou uma série agora na HBO Max falando sobre esse processo criativo que ela fez com a penúltima série dela que saiu, né? Insecure, que assim, é sensacional. Que, nasce... De novo, dessa coisa, tipo, eu não me vejo, eu vou fazer, eu vou produzir, eu vou fazer, que nasce de roteiros de coisas do YouTube e acaba dentro de um conglomerado que é a HBO, sabe? Tem aquela I May Destroy You também. Cara, assim, assistam essa série, é muito boa. Eu acho que são coisas interessantes que a gente tem visto com uma galera lá fora, que são a galera que tá não só atuando, que eu acho que é interessante, mas entendendo a importância de estar nos bastidores, que é uma coisa que eu sempre falo, cara. Tem uma hora que você olha e fala, cara, senão só vai ter a Andresa. Vamos para os bastidores, botar a mão na massa? Porque aí vamos para as escolas, como você vai também. Exatamente, porque a gente... uma coisa que eu escuto, assim, não tem, vamos fazer formação. Eu lembro, essa foi inclusive uma fala que eu tive... No final do ano, que eu já estava palestrando no evento de negócios lá da CCXP, que é o Unlock.
eu recebi o convite de novo para ir lá palestrar e eu tava falando exatamente sobre esse lugar. Eu escuto. Não tem, vamos dar formação, porque daqui 2, 4, 5 anos a gente vai ter uma galera no mercado. Porque senão tudo vira desculpa, entendeu? E aí eu acho que a gente tem tido experimentações interessantes de formação. Pra galera de fotografia, vídeo, edição, tudo, assim. Eu acho que a gente precisa dar formação pra galera, apresentar as possibilidades. É uma mesa, é uma conversa que nem todo mundo é convidado a participar, nem todo mundo senta nessa mesa pra conversar. E eu acho que o trabalho que as pessoas têm que fazer enquanto aliadas é isso, dar a mão e falar, você não sabe, vamos. Eu acho que é um pouco a sorte que eu tive na vida, assim, de encontrar gente muito legal, querendo me ensinar, me dar oportunidade, sabe? Uhum. O Não Olhe tem... Partindo agora pro filme mesmo, assim, ele tem a relação de 2 irmãos, né? E você trabalha junto com o seu irmão também. É verdade, olha só. Você nunca tinha pensado nisso? Não, nunca tinha pensado. Mas fala pra mim como que é a relação de vocês. Cara, é bem legal, assim, essa coisa da minha mãe, a minha mãe sempre deixou a gente muito livre pra escolher o que queria fazer da vida, trabalhar. E eu acho que eu fui importante na vida do meu irmão no sentido de, quando eu tinha saído de casa, depois de um tempo eu chamei ele pra morar comigo, pra fazer umas coisas, pra aprender. Cara, eu sou muito apaixonada pelo trabalho do meu irmão. Acho que ele faz o olhar que ele tem sensível e o trabalho que ele fez, por exemplo, não só nas redes sociais do Racionais, mas com o Mano Brown, assim, tipo, ver mais fotos do Mano Brown sorrindo é um negócio muito legal. Sim. Porque humaniza também, né? E eu acho que a pessoa que tá atrás das câmeras, trabalhando, ela também tem esse poder, né? O clique, a edição, acho que é interessantíssimo. Trabalhar hoje com ele nessa parte criativa é muito legal, porque a gente consegue entregar coisas, sei lá, tipo a ASICS, que a gente fez um comercial para as redes sociais, que a gente conseguiu dar oportunidade para uma galera que também, de novo, a gente sempre olha para nossa história e pensar nas oportunidades que a gente teve, sabe? Como oportunidades mudam a história, sabe? Uhum. Então, sei lá, o estúdio de animação de favela que a gente chamou para trabalhar com a gente, lá com a galera do Delay, que é, enfim, super parceiro nosso. A galera que estava trabalhando na maquiagem, a galera que estava trabalhando vestindo, a galera que estava trabalhando editando, fazendo cor, sabe? São pessoas que a gente se olha e se vê, sabe, na história. Uhum. Não tô dizendo que sempre é assim, né? Não dá pra sempre ser assim, mas eu acho que quando a gente tem a oportunidade de sempre trazer uma galera com a gente, é muito legal, assim. O Tássio, por exemplo, é um cara que, a gente conhece, assim, da infância, assim, e trabalha com a gente hoje, tipo, sei lá, deixou de ser pizzaiolo pra, tipo, ser fotógrafo, videomaker, trabalha com a gente, tá aí fazendo show pelo Brasil todo. Isso é legal, sabe? Tipo, qual é o legado que você quer deixar? E aí eu acho que estamos construindo coisas legais, assim. O Não Olhe, ele é um exemplo de um filme original, que não é uma adaptação de franquia, não é super-herói. Você acha que essas franquias, esses filmes da Marvel, da DC, você é fã, né? Você é DC-nauta. Mas como é que pode coexistir o cinema autoral, que é de entretenimento também, como é o do Jordan Peele, e esse cinema de franquia? Você acha que as duas coisas podem coexistir ou um tá roubando o espaço do outro? Cara, eu acho que sim, acho que tem um problema. A gente tem um problema aí com os filmes de franquia, de heróis, porque você vai deixando também mal acostumado o público, né? E aí é uma autocrítica, porque também as pessoas acham que todos os filmes de heróis vai ser um Guerra Infinita, assim, né? E não vai ser, entendeu? Às vezes vai ser um filme de origem. E aí as pessoas não estão preparadas para isso, né? Porque você levou o público a um outro patamar e as pessoas sempre vão querer, sempre vão querer outras coisas. Isso eu tô falando daquele fã, etc e tal. Mas também, eu acho interessante, e aí eu lembro, acho que foi o Scorsese, né, que falou alguma coisa do cinema de herói, que eu concordo também com ele, ao mesmo tempo que eu lembro que o protagonista de Shang-Chi, ele falou, tipo, cara, nos filmes do Martin Scorsese eu nunca teria chance de participar e nos filmes da Marvel eu tive chance de ser protagonista. Uhum. E aí eu acho que é um equilíbrio interessante da gente se pensar, porque realmente, tipo, quando a gente vai pensar alguns elencos de filmes desses grandes diretores, não existe diversidade, né? Sim. E aí, quando a gente olha, por exemplo, cara, eu acho, assim, muito legal o que Pantera Negra fez. E é muito louco, porque, assim, cara, o Spike Lee falou que Pantera Negra abriu oportunidades pra ele. Cara... Pro Spike Lee. Spike Lee. Sim.
entendeu? Tipo, cara, ao mesmo tempo, tipo, que legal, mas nossa, que merda em Hollywood, vocês são péssimos, sabe? Tipo... rolar um Pantera Negra pro Spike Lee, sabe? E aí... E também você pensa o Spike... Desculpa te interromper, mas você pensa o Spike Lee não teve espaço, então imagina os outros, né? E ao mesmo tempo, tipo, tem um efeito. Tem uma Hollywood depois de Pantera Negra. Depois de Aranhaverso também, que tipo é um fenômeno. Porque aí você abre oportunidades pra ver outras coisas surgirem através de, sabe? Até Pequena Sereia também, que tipo, teve uma galera tentando cancelar e performou super bem. Pequena Sereia performou super bem. Então você tem... Eu acho que quando a gente vai falar desse lugar, tem que trazer isso, sim, das oportunidades, assim. Porque, enfim, esse cinema mais... Não gosto nem de ser tradicional, né? Mas muitas vezes esses grandes diretores não pensam em trazer mais diversidade ou fugir dos estereótipos, que é uma coisa bem importante da gente trazer e falar. Agora, pesquisando aqui a obra do Jordan Peele e revendo os filmes e tal para essa conversa, eu me deparei com uma entrevista dele para um site chamado Dazed, em que ele estava falando, né, sobre como a população negra tem uma abordagem própria quando se trata de ficção científica. Ele disse assim, que nenhum personagem negro nos filmes dele nunca vai gritar quando se depara com um perigo, tipo, com alguém liga aí para a polícia. Às vezes é melhor a gente lidar primeiro com o OVNI, ele falou. E se você pegar os filmes do Jordan Peele, são muito isso, né? São muito eles se resolvendo entre eles, assim, né? Não tem as autoridades, assim. Isso é uma coisa que você se identifica. Muito, muito. Tem aquela série que eu gosto muito, inclusive o protagonista foi o Jonathan Majors, que é Lovecraft Country, né? Que é baseado no livro. Cara, que é muito legal a série, porque vai cutucar o Lovecraft, que, enfim, tinha várias questões racistas, né? E é realmente isso. Os caras estão, tipo, lidando com ocultismo, magia negra, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. E os caras, tipo, enquanto estão, tipo, vivendo o apartheid racial. E é, tipo, putz, esse pai é melhor lidar com esse monstro aqui, porque as pessoas também são ruins, assim. Eu acho interessantíssimo trazer o terror por si só. Ele sempre teve uma crítica social, né? Eu acho que é interessante trazer essas coisas. Mas eu acho que é interessante o efeito do Jordan Peele no cinema, pro bem e pro mal também, porque, enfim, aquela série Eles, assim, horrível, que coisa horrível, grotesca. Eu não vi. Não vejam. Eu até escrevi um texto na época falando, tipo, que essa série, na verdade, ela se encaixa como uma coisa da pornografia de trauma negro, né? Que é, tipo, trauma pelo trauma, não tem proposta nenhuma, né? Acho que dialoga muito quando as mulheres trazem pra discussão. É, tipo, essa cena de estupro, ela precisava acontecer, né? Eu acho que é um pouco, tipo, dialogando nesse lugar, assim. E aí eu acho que são os efeitos ruins que as pessoas... dá pra ganhar grana com isso. E elas vão lá e fazem qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, muita coisa legal, meu. Eu acho que a adaptação de Lovecraft Country ficou muito legal, assim. E dialoga exatamente com isso, cara. Às vezes é melhor lidar com o OVNI do que com a polícia. Aliás, o final de Corra é muito isso, né? Quando a gente vê aquele carro de polícia se aproximando e ele lá naquela situação, no meio da rua com a ex-namorada morta, olha o spoiler, né? A gente fala, ferrou, né? Nossa, exatamente, cara. É muito didático, né? Eu acho que é muito didático. Andresa, a gente está chegando no final do episódio. E aí eu vou te apresentar que é uma tradição que a gente tem, que todo final de episódio a gente faz uma análise, dá um diagnóstico um pouco do nosso convidado a partir das obras que ele trouxe, né? Então, nesse momento que a gente conversou, nessa última hora, que a gente falou sobre tantas coisas importantes, para mim eu percebo como você é uma pessoa que se relaciona com a arte, com a cultura e com o poder de transformação dela, né? E que é um poder que você traz para você, mas não só para você. Você traz também para outras pessoas. Você sabe o poder da cultura e o valor que ela tem e você se preocupa em que isso não fique só com você e fique com os outros também. Mas nesse programa também a gente falou sobre como é importante a autodefinição, né? Então eu queria que você terminasse esse episódio falando um pouco sobre você, Andresa, como você se vê, assim, a partir de todos esses elementos que a gente conversou e sobre sua relação com a cultura e com o mundo em geral.
Cara, eu acho que a cultura pop me devolveu uma coisa que eu acho que fica muito na infância e no máximo ali nessa pré-juventude, que é o poder de sonhar, assim, sabe? Eu acho que a cultura pop, trabalhar com tudo isso, me devolveu, assim. Então, eu me vejo muito como sonhadora, sabe? Isso é muito importante pra mim, assim. É o que me move, é o que me faz acordar e olhar e falar assim, cara, tenho coisas a construir, sonhos pra se realizar, não só meu, mas de outras pessoas, então vamos nessa. Ótimo. E você é uma pessoa que sonha e transforma em realidade. Você tem essa capacidade. Então, obrigado, Andresa. Obrigado por estar aqui. Obrigado por dividir a sua história com a gente. E muita admiração por você, por tudo isso. Obrigado o convite. Eu adorei. Nossa, adorei. Começar o ano falando de cultura pop, de coisa que eu gosto, assim. Muito legal. Então tá bom. Pessoal, esse episódio termina aqui. A gente se vê no próximo. E, aliás, no próximo episódio a gente tem uma novidade aí pra vocês. Então, fiquem ligados. Tchau, tchau. Até a próxima. O podcast Um Livro, Um Disco, Um Filme é uma criação de Diego Olivares. Eu também dirigi e fiz o roteiro desse episódio. A nossa comunicação e marketing digital são feitas pela Priscila Penha. A identidade visual e nossas artes são da Lívia Colino. O Leandro Demerov foi quem fez o motion e a finalização desse episódio em vídeo. A coordenação de gravação, edição de imagens e áudio ficam com o Rafael Azevedo do estúdio On The Cast em São Paulo. A produção é do time 1LDF. Se você ouviu até aqui, deixa um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou do episódio. E não esquece de seguir a gente no Instagram e no TikTok. E também se inscrever no nosso canal do YouTube e nas plataformas de áudio. Obrigado e até o próximo episódio.